E aí pessoal, tudo bom? Minha turma aqui do Viver de Renda, com os hábitos citados no Bruno na primeira aula, no primeiro módulo do nosso curso, sobre aqueles hábitos angulares que influenciam de alguma forma o comportamento necessário para a geração de riqueza, para ser próspero, que são aqueles hábitos de sono, alimentação e outros itens mais, eu resolvi organizar uma certa estrutura, pois se você, assim como eu, também gosta de saber as fundamentações teóricas dos temas e com isso é uma energia necessária para colocar em prática, você vai gostar aqui das informações que eu estruturei. Eu vou falar basicamente dos hábitos relacionados, do ponto de vista médico, né? Que eu sou médico, que influenciam uma certa vitalidade cerebral no longo prazo. E ter esse desenvolvimento por longo prazo vai contribuir para que você seja mais produtivo, tenha um melhor desempenho no trabalho, melhores escolhas nas opções e produtos financeiros e tudo mais que isso desencadeia. Ter uma boa vitalidade cerebral. Então vou falar basicamente sobre educação, dieta, exercícios físicos e sono. O que isso de fato tem a ver? É só uma ideia solta que as pessoas falam por aí, que acreditam que isso gera sim uma boa vitalidade cerebral quando você tem atenção sobre isso, ou existe já fundamentação importante acerca desses tópicos para as nossas vidas? Então meu nome é Daniel Coriolano, como você deve estar vendo por aí. Eu sou médico de família, eu fiz residência, fiz mestrado em saúde da família, fiz pós-graduação em medicina do esporte e gosto desses temas relacionados à qualidade de vida. Se a gente for pegar aqui uma expectativa de vida hoje no Brasil, a gente está com 76 anos, arredondando aqui, como uma expectativa de vida hoje, né? Então as pessoas que nascem hoje, elas têm uma expectativa de viver até os 76 anos. No entanto, você que tem 30, 20, 40 anos, é provável que viva bastante, muito mais do que a expectativa. Para que você tenha uma ideia de como isso vai ser verdadeiro, os seus pais, por volta da década de 70, 1970, eles devem ter nascido. Então, naquela ocasião, a expectativa de vida, em 1970, era 57 anos. E, provavelmente, os seus pais têm mais do que 57 anos, ou estão bem próximos e estão com uma ótima vitalidade. A expectativa de vida, em 1950, era 48 anos. Então, de lá para cá, por volta de 7% a mais de tempo de vida é atribuído quanto à expectativa. Isso quer dizer que, se a gente seguir nessa sequência, nós, hoje aqui, por volta dos 30 anos de idade, teremos uma expectativa de vida de 100 anos, assim, viveremos 100 anos. Por que é importante ter essa noção de quanto tempo que você vai viver? Porque influencia na organização financeira, tema aqui do curso. Então, eu penso assim, vou me organizar para 120 anos. É improvável? Sim, é bastante improvável, mas com os óculos de hoje. Imagina você dizer para uma pessoa que nasceu ali em 1950, cuja expectativa de vida era 48 anos, dizer assim, você vai viver até os 80, até os 90 anos, por exemplo, é a expectativa de vida do Japão, 90 anos para mulheres. E aí seria um absurdo. Seria para aquela pessoa, você acredita nisso? Ela diria, não acredito. Então, quando eu digo agora que há uma expectativa de viver 120 anos, parece um absurdo? Sim, até para mim. Mas não vou duvidar dessa possibilidade. O que acontece é que nós temos hoje meios que possibilitam uma maior longevidade. Até um tempo atrás, milhares de anos atrás, precisávamos caçar, hoje já tem alimentos mais disponíveis. Tínhamos doenças e não tínhamos tratamentos, hoje temos doenças e temos tratamentos. Cada vez mais eficazes com a evolução tecnológica da medicina, com possibilidades de identificação precoce e tratamento ágil e efetivo, outras ocasiões não tinha. E tudo mais que a evolução tecnológica, a evolução da humanidade tem. Eu estou falando aqui do Brasil com a expectativa de 76 anos, mas a gente tem países ainda para superar isso, né? Tem países com expectativa de vida bem menor. Enquanto população mundial, a expectativa mundial são 66 anos. Então, considerando que aqui tem pessoas de vários locais, vale a pena verificar qual a expectativa de vida do local onde você vive, só para que você tenha uma ideia que inclua isso no seu planejamento de curto, do médio e de longo prazo. Mas para que a gente possa aproveitar a longevidade e os meios que temos hoje, um deles é a informação, precisamos de ter o plantio nesse momento de vida, e sim, desde a infância e até agora. Aliás, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala até nos primeiros 1000 dias, como um período decisor para uma qualidade de vida no longo prazo. E esses primeiros 1000 dias inclui já a gestação, já conta a gestação. A gestação, que dura por volta de 40 semanas, mais o primeiro ano de vida. Então, a sua mãe, no seu período gestacional, já emitia
possibilidades de você ser uma pessoa saudável e longeva. Mas naquela ocasião você não tinha gestão sobre o que sua mãe ia fazer, ela não tinha algumas informações, talvez fumou durante a gestação, ou bebeu, ingeriu bebidas alcoólicas. Hoje é muito claro que isso não é adequado, mas em outros períodos não era bem assim. Mas você tem gestão sobre o que fazer hoje, daqui para frente. Então é sobre isso que é importante ter a visão e se sentir motivado. Um dos fatores que influenciam para uma boa vitalidade cerebral no longo prazo é o fator educacional. E um dos componentes aqui desse curso. Você que está aqui provavelmente tem algum nível de conhecimento acerca de inteligência financeira, outros nem tanto. Para quem está sendo desafiador esse conteúdo? Se é para você? Se for para você, está sendo muito desafiador, é algo muito novo, provavelmente você está sendo o maior beneficiado com esse curso. Pois o fator educacional, o desenvolvimento da neuroplasticidade, ela é mais impactante para noviços no tema. Então, se você é de uma área, lá, se você é médico também ou médica, ou outra área do conhecimento humano, de atuação profissional, e está tendo o primeiro contato acerca de inteligência financeira, é nesse momento que você, ao superar esse vão necessário para ter o conhecimento básico e avançar sobre esse conhecimento, que a neuroplasticidade vai fazer seu efeito. Haverá a necessidade de novas conexões neurais a partir das novas informações do que você já tem de forma prévia, para que o seu sistema nervoso central fique mais rigoroso, mais competente e aumente o senso crítico. Para aquela pessoa que já tem um conhecimento sobre o tema, talvez o primeiro, segundo ou terceiro módulo já tenha um conhecimento, não vai se sentir tão motivado, pois não tem o ponto de ser desafiador para que você avance para os próximos níveis. Ou mesmo que você tenha os conhecimentos e não aproveite as entrelinhas, pois todo conhecimento, mesmo que você já tenha antes, tem itens lá que você ainda não conhece, você não dá margem à sua cabeça para que aprenda o que tem nas entrelinhas, mesmo que você tenha uma base muito boa, você não possibilita a sua evolução intelectual. Você rapidamente se estressa, pois já sabe de tudo, né, entre aspas, e sai daqui. Eu tenho conhecimento acerca de inteligência financeira, mas eu estou aproveitando cada minuto do curso com a cabeça de noviço, cabeça aberta para uma aprendizagem efetiva. Em todos os ambientes nós podemos configurar a nossa mente para a aprendizagem. E aí, quando você busca verificar as nuances, as entrelinhas, os detalhes, você possibilita essa evolução cognitiva, essa evolução intelectual. Então, não basta ler sempre. Se você ler sempre o tema que você já é acostumado, que você já sabe, isso não vai impulsionar a sua neuroplasticidade, o seu desenvolvimento intelectual, o seu rigor crítico, o desenvolvimento e as conexões neurais dos neurotransmissores. É preciso que você se exponha a novas informações, a novas áreas de conhecimentos e que avance aquele vão, aquela dificuldade inicial que você tem. Eu mesmo, acontece com você, acontece comigo, quando pego uma nova informação, um novo conhecimento, sabe aqueles primeiros minutos ou até mesmo horas que você não está entendendo nada, mas insiste na leitura e daqui a pouco tudo faz sentido? Pronto, aquele primeiro momento é que é relevante para que as novas conexões aconteçam. Quando você entende, horas depois, quer dizer que o seu sistema nervoso central, o seu nível de inteligência foi elevado, pois algumas horas atrás você não tinha entendido nada e agora você tem. Quando você tem uma associação de emoção para o conhecimento, também faz com que esse conhecimento tenha um longo prazo. Se você consegue se envolver, por exemplo, numa prática educacional, é muito mais efetiva do que apenas você ter acesso à informação. Se o que o Bruno fala aqui se repercute numa prática, por exemplo, no primeiro módulo, quando fomos recomendados a abordar, a fazer um planejamento de vida, se você executou, você teve a chance de consolidação amnésica, né? A chance de fixar esse conteúdo. Portanto, a associação prática com os temas que você aprende faz com que haja uma melhor evolução de inteligência. Além disso, os processos educacionais eles não devem ser apenas esporádicos. Esse mês aqui eu decidi fazer o curso Viver de Renda e beleza. Aí nunca mais tem um conhecimento novo. Não, aí não é o que você precisa para o desenvolvimento da sua intelectualidade, da sua capacidade cognitiva para o longo prazo. Você precisa se expor de forma constante a aprendizados diferentes, seja nesse momento de vida
com os pares, colegas de trabalho ou livros, palestras, aulas, seja em outros momentos de vida com filhos, em outros momentos de vida com netos, se expondo a situações que você não se expunha em outros momentos. Por exemplo, se você é um neto hoje, é um filho, o que acha então de estimular os seus pais, os seus avós a desafiarem, a realizarem uma tarefa que não realizou antes? Eu acho que algo interessante que tem a ver também, além do aprendizado de desenvolver algo novo, uma oportunidade de socializar. Quando a gente fala sobre o aprendizado constante, a frequência, a sua organização, o seu hábito quanto a se expor a novas informações vai influenciar a sua vitalidade para o longo prazo, deixar você uma pessoa mais produtiva para o longo prazo, certo? Então, esse é o primeiro ponto, educação como fator de desenvolvimento de longo prazo para a vida, né? Vitalidade. Segundo ponto, dieta, alimentação. A educação eu falei, agora eu vou falar da dieta, da alimentação. E hidratação, né? Pois são interligados, essas são as coisas que você ingere. Nós temos uma grande possibilidade hoje de ter acesso a alimentos muito processados, mas também a ofertas orgânicas. Existe uma diferença, alguns colegas médicos dizem, né? Isso é comida, isso dá para comer. Várias coisas, elas são possíveis são comestíveis, mas a rigor, será que de fato são os alimentos que você precisa? Para ficar fácil definir quais os alimentos vão contribuir para o seu desenvolvimento intelectual também, quanto mais você tem que desembalar o alimento, mais multiprocessado ele é. Então, o multiprocessamento dos alimentos expõe a condições intensas para que o alimento tenha uma validade mais extensa, para que tenha uma durabilidade lá na prateleira. Então, ter uma alimentação mais próxima do natural é importante. Ter um desenvolvimento cognitivo, ter essa energia que eu estou usando para falar, para movimentar, para que você faça isso, advém de um combustível. E é muito lógico entender que esse combustível, essa matéria-prima, advém dos nossos alimentos. Quando você opta por abastecer o seu carro em um posto de gasolina de procedência duvidosa, está lá até mais barato, e até outros carros de amigos seus já deram defeitos por lá. Então, quando você opta por colocar gasolina de má qualidade, você sabe a repercussão que isso acontece, né? O seu carro vai falhar e vai danificar, você vai ter que trocar peça. Na máquina humana, algo similar acontece. Quando você coloca combustível de origem duvidosa, combustível sabidamente ruins, você, em algum momento, haverá essa repercussão. Existe uma recomendação, assim, uma avaliação prática de que quanto mais idade você tem, mais sensível você é à qualidade dos alimentos. Então, quando você era adolescente, adulto jovem, sobretudo adolescente, você comia de tudo e não sentia tanto efeito assim daquela alimentação de má qualidade que eventualmente você tenha comido. Mas, quando você cresceu, virou um adulto mais maduro, você ficou mais intolerante a certas alimentações. Lembra daquele rodízio de pizza que você ia quando era adolescente? Quando você ficou lá com uns 25, 30 anos, você nem aguenta mais aquele volume de pizza, de fatias de pizza que você comia lá quando era adolescente. Então você ficou mais intolerante. E isso é sensível para vários alimentos. Tenha atenção, portanto, aos alimentos que você escolhe para comer, pois é deles que vem a matéria-prima para que haja o combustível, a energia, para que você tenha vitalidade a longo prazo para construir a riqueza e para usufruir da riqueza com uma boa qualidade de vida, a alimentação. De outro modo, você vai acumular problemas. Então, é usual associar a obesidade central, que é a gordura que fica aqui na região abdominal, a problemas como diabetes mellitus tipo 2. A hidratação também é um ponto importante. A hidratação, como um componente importante também, caso haja deficiência, você pode perceber numa rotina diária mesmo. Uma pessoa que ingeriu pouca água, ela vai ter dor de cabeça, que é a cefaleia, ela vai ter irritabilidade, pode ser que haja também uma alteração na qualidade do seu sono. Então, ingerir água durante o período de trabalho, durante o dia, é algo benéfico para que você mantenha o seu corpo ativo e a água como um mediador dos processos químicos que
acontecem durante a sua digestão, acontecem durante os seus processos mentais, a sua reflexão, o seu pensamento. É preciso que a gente tenha esse meio de transporte. A água é esse meio para que as reações químicas aconteçam e repercuta aqui na fala, no pensamento, na reflexão. Hidratação e alimentação. E os carboidratos multiprocessados é o que eu gostaria de que você tivesse destaque. Quando você tem um estado de hiperglicemia crônica, que é um nível de açúcar no sangue alto por muito tempo, já é conhecido que existe uma repercussão neural. Então, a hiperglicemia, o nível de açúcar alto no sangue, eles são reconhecidos como eles atacam os nervos. Para ser bem leigo aqui, eles acometem os nervos. E isso de várias maneiras, seja o sistema nervoso central ou periférico. Então, o periférico é esse que me possibilita sentir uma dor quando alguém me belisca, quando eu piso numa pedra mais pontuda. E o paciente diabético lá, com muito tempo de doença, ele não sente, ele tem cortes e não sente, né? Esse é o sistema nervoso periférico. Outra coisa que regula também, por exemplo, fazer exercícios à noite, os pacientes diabéticos, é mais difícil, porque a regulação da pupila para entrada e saída, para entrada de luz, né, e consequentemente ele enxergar melhor, é mais difícil. Então, em ambientes lá de corrida de rua noturna, ele não tem adaptação de luz como uma pessoa que não tem diabetes. Por quê? Porque o seu sistema de inervação que regula a entrada de luz pelas pupilas já não é tão bom quanto uma pessoa que não tem diabetes. E do ponto de vista do sistema nervoso central, da cognição, do pensamento, também há repercussões. E associações, por exemplo, com Alzheimer. Existe essa associação de hiperglicemia com a possibilidade de ter Alzheimer. Vários estudos têm apontado isso. Então, ter um estado de hiperglicemia crônica, açúcar alto no sangue por muito tempo, vai acometer você, vai prejudicar o seu sistema nervoso como um todo, seja o central, seja o periférico. Vamos para o outro tópico aqui. Já falei da educação, o fator educacional, o fator dieta e o fator exercício físico. Esse é muito bom, pois o exercício físico, além de proporcionar uma vitalidade musculoesquelética, ele também tem influência na eliminação de hormônios relacionados à melhor adequação a sistemas de dor, né, por exemplo, com as endorfinas. Também ele produz um dado hormônio chamado fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse fator faz com que haja uma melhor consolidação mnésica, uma melhor consolidação da sua memória. Quando você faz exercícios físicos regulares. Quando você tem a possibilidade de fazer 30 minutos por dia, beleza. 40, 50 minutos por dia, ótimo. O importante é que haja uma possibilidade de você dosar o volume, a intensidade e a duração do exercício físico. Isso o educador físico vai fazer. Então, se você puder mexer nessa balança, como vou fazer exercícios físicos intensos 3 vezes por semana e vai durar 40 minutos. Ok, tem efetividade. Eu vou fazer exercícios físicos mais leves porque eu tenho alguma limitação. Pois então você vai fazer todos os dias. Então há uma necessidade de adequação. O usual, o indicado é que não fique mais de 72 horas sem fazer o exercício físico. Existe no nosso músculo uma proteína que ela facilita a entrada de açúcar, o consumo de açúcar, chama GLUT4. Aí, quando você faz exercício físico, musculoesquelético, quando você faz musculação ou qualquer outro exercício que tenha contração muscular, você ativa o GLUT4. Esse GLUT4, ela é uma proteína captadora transportadora, né, que faz com que haja o consumo de açúcar independente de insulina. Isso é benéfico, pois quando você consome açúcar, aumenta a insulina no seu sangue e isso facilita o armazenamento, promove o armazenamento de gordura e facilita, portanto, ter sobrepeso e ter obesidade. Então, fazer exercício faz com que haja o consumo de glicose por mecanismos independentes de insulina, e isso é bom. Não ter uma insulina alta, insulinemia elevada, faz com que você tenha uma certa prevenção de ter obesidade, ou mesmo, antes disso, sobrepeso. E ainda facilita a consolidação da sua memória através da eliminação de neurotransmissores, hormônios, e com destaque para o fator neurotrófico derivado do cérebro. E aí você pode incluir isso. Acaba que está tudo conectado. Quando você tem uma melhor composição corporal, você tem maior vitalidade, melhor intenção em ter uma boa dieta, melhor intenção em se desenvolver e melhor intenção também, uma repercussão para o outro tópico, que é sono. Nós temos basicamente divididos o nosso sono em sono REM, sono não REM.
o sono de movimentos de ondas rápidas dos olhos e não ondas rápidas. A gente tem o sono REM, que ele acontece por volta de 20 minutos a cada ciclo de 60 a 90 minutos. E durante todas essas fases do sono, a gente tem fatores marcantes para elas. Nós temos uma redução da taxa metabólica, nós diminuímos o nosso nível de energia. Nós temos uma fase de consolidação da memória, fase importante do sono. Temos uma fase em que acontecem os sonhos. E passar por todas essas fases, e sobretudo o REM várias vezes por noite, é importante para que todo o sistema endócrino, todo o sistema hormonal e os outros sistemas também, mas os hormonais como promotores dos outros, eles funcionem com competência. E para que você tenha uma boa qualidade de sono, tem um bom ciclo circadiano, né? Que é o que acontece durante um período total de 24 horas. Nesse momento específico do sono, para que você passe pelas fases do sono, tenha a consolidação da memória, tenha a fase de recomposição motora, que é a fase em que a gente diz assim, recarreguei as baterias, realmente foi um sono reparador. Você precisa ter o nível de aprofundamento do sono, mais várias fases do sono REM. Você consegue isso em uma cama confortável, como o Bruno falou, você consegue isso em um ambiente escuro. Algumas pessoas são tão sensíveis que uma luz da televisão faz com que haja uma perturbação desse ciclo. Alguns idosos que eu já atendi, eles ficavam muito dentro de casa e não eram expostos à transição do dia para a noite, pois a casa era toda coberta. Eles não tinham essa transição e eles tinham dificuldade do sono. Então aquelas pessoas que usam óculos escuros, muito escuros a todo momento, também têm essa dificuldade. E você precisa entender o ciclo, né? Sentir o ciclo de luz para escuridão, para arrefecer e com isso ter uma boa qualidade de sono. Trabalhadores de shoppings, por exemplo, entram pela manhã e só saem à noite e fica todo o tempo exposto à luz artificial, tem com frequência dificuldade de ter um sono reparador, um sono de boa qualidade. Se você trabalha no escritório a todo momento, que é luz artificial, vale a pena a cada período ir no ambiente em que é exposto à luz solar para ter a exposição à luz natural e com isso a transição para o sono de uma forma mais tranquila, pois ao se expor à luz natural você tem alguns hormônios liberados. Então esse ciclo é importante que você tenha atenção de se expor à luz natural, que vá dormir num horário fixo e que venha reduzindo o nível de energia até chegar ao sono. Então, assim, desligar. Quando você consome bebidas alcoólicas, sobretudo em maior volume, você prejudica a sua qualidade de sono. Algumas pessoas dizem assim, Daniel, não, eu bebo para dormir, eu já bebo algumas coisinhas para dormir. Mas o que acontece? É que você diminui a intensidade do seu sistema nervoso central, mas você aprofunda ou superficializa, dependendo do volume que você bebeu, e não faz o ciclo total. Não vai para a fase 1, 2 e 3, algumas pessoas para 4, né? Quanto mais jovem, quanto menos jovens você não consegue aprofundar tanto, por isso que acorda muito fácil. E com isso não tem os benefícios de todas as fases do sono, que é a consolidação da memória, a recuperação neuromuscular mesmo, aquela sensação de recarregar as baterias. Então você pode até dormir rápido, mas é um sono superficial ou muito profundo e não é um sono reparador. É um sono que, em virtude do grande gasto energético que vai acontecer, sobretudo com o seu fígado, né? Você pode até desidratar e no outro dia acordar com dor de cabeça, que aí é a famosa ressaca, porque bebeu, a depender do volume. Então, outra coisa que acontece também, algumas pessoas têm um problema chamado apneia obstrutiva do sono, que elas ficam sem respirar por alguns segundos durante vários momentos à noite. Essa doença só é diagnosticada através de um exame chamado polissonografia. Você dorme lá com os equipamentos e aí ele mede quanto tempo você ficou sem respirar durante a noite. Fica 20 segundos, 10 segundos. Aí são aquelas pessoas cujos sintomas são roncos. E ter essa parada da respiração por alguns minutos, por conta da apneia obstrutiva do sono, faz com que você tenha hipóxia, que é a redução do nível de oxigênio no sangue. Então, o normal é ter 98, 99% da saturação de oxigênio, aí você vai lá para 92%. Aí você fica fazendo várias vezes durante a noite, baixando a saturação. Então, essa hipóxia associa-se à hipóxia com hiperglicemia, então você vai ter diabetes, com hipertensão, com a baixa possibilidade de concentração durante o dia, então você vai ficar com sono, né, um sono não reparador, e também com a baixa possibilidade de consolidação amnésica, ou seja, o seu aprendizado fica muito ruim.
aquela criança, adolescente que fica exposto a telas durante a noite, pega o celular e fica todo desordenado, ela tem problema escolar no outro dia, mas não só porque dormiu tarde, mas por conta desses aspectos que eu citei aqui. Quando você usa alguma medicação para promover o seu sono, no longo prazo também vai ter algum prejuízo, pois não vai ter todas as fases fisiológicas do seu ciclo de sono. Você usa, por exemplo, um benzodiazepínico, que é aqueles remédios de faixa azul, né, tarja preta, quando você compra e recebe a prescrição naquele receituário azul, ele é para usar durante um período da sua vida com um problema específico. Não é para usar por toda a vida. Caso você esteja utilizando isso, vale a pena rever com o seu médico. Ele promove inadequação no sono. E ficar totalmente dependente de um remédio para dormir, não lembro de um caso específico que isso seja adequado. É preciso tratar a sua doença, a sua especificidade com o seu médico, mas de forma, em linhas gerais, utilizar um remédio para dormir não é adequado para manter uma boa vitalidade cerebral, para ter longevidade, pois queremos viver bastante tempo com vitalidade, não é isso? E aí, com isso eu fecho os 4 pontos que eu quis destacar aqui para você. Fatores educacionais, fatores dietas, exercícios físicos e sono e suas fundamentações para que você, meu colega de turma do Viver de Renda, possa refletir sobre isso e incluir esses hábitos de uma forma adequada na sua vida. E vamos seguindo aqui, tá bom? Abraço e eventuais próximas oportunidades de contribuições, farei isso aqui com prazer. Coloca aqui na área de comentários algum insight, alguma dificuldade que você tenha e do ponto de vista médico, se eu puder contribuir para te entregar mais informações, farei com prazer. E assim como chamo os demais colegas médicos que estão aqui no grupo, a que contribuam através das respostas, dos comentários e para o desenvolvimento, para questões de educação e saúde aqui para a nossa turma, tá bom? Abraço, a gente se encontra em próximas oportunidades aqui na área de comentários.